Olá, somos aqui do Jornal Corujinha e hoje vamos conhecer um pouco da trajetória de vida do professor e escritor Dedé Luiz. Dedé, nos conte um pouco sobre a sua história de vida. Boa tarde a você, Ricardo, a vossa pessoa, né, como um mestrando em filosofia, o nosso professor querido da região de Geminiano de Picos. Me apraz eu estar conversando informalmente com a sua equipe, o Jornal Corujinha. Estou aqui à disposição de todos, da sociedade, principalmente de vocês. Tive a oportunidade de apresentar um projeto de vocês no Salivag. Para mim foi o meu maior prazer. Então, boa tarde a todos. Estou aqui disposto a responder a qualquer pergunta sobre mim, sobre o mundo, sobre o eu, né? Quem gosta de fazer literatura fala muito sobre o mundo, mas tudo numa visão íntima, numa visão de ponto de vista nossa. Muito boa tarde, estou à disposição, Ricardo. Então gostaria, Dedé, de que você contasse um pouco da sua história de vida, de onde você veio, por que você escolheu o seu curso de formação e se você se sente realizado. Muito boa a pergunta. Olha, eu tive uma vida como os outros amigos e parentes do meu convívio, o bairro Empoeiras aqui em Picos, uma vida normal, uma vida comum, porém um menino muito tímido, um rapaz muito tímido, mas que sempre gostou, que sempre adorou a arte. Eu posso dizer que temporariamente, com relação ao estender do tempo, eu tive uma vocação essa vocação minha veio por parte do meu avô, Ricardo. Por incrível que pareça, hoje eu sinto. Eu adorava o meu avô Custódio, uma pessoa que nunca me sai do meu pensamento, como o meu pai, que morreu recentemente há 2 anos atrás. O meu avô gostava da literatura de cordel. É o Lampião no Inferno, essas coisas, Coco Verde, Melancia. Ele comprava esses versos na feira. Nós sabemos que isso é a origem de Portugal, nós devemos abraçar e cultivar, porque é uma origem da literatura portuguesa, né? Então é o seguinte, eu já tinha uma certa vocação pelas letras, eu escrevia meus poemazinhos, né? Rabiscava, e ele mandava me chamar. Dos netos eu era o escolhido. E quando eu os lia para ele, eu o fazia cantando, ou melhor, recitando, né? Lendo e cantando o verso. E ele se emocionava tanto que cantava, ou melhor, que chorava, desculpe. Então, eu, primeiramente, tenho essa influência do meu avô. E depois também, a influência, a minha família também. O meu pai era um homem comum, simples, ele nunca estudara, mas era um homem muito feliz. Ele onde andava, as crianças o acompanhavam, os jovens, os adultos, botavam um apelido nele de todo jeito. Ele era, onde andava, era brincando com todo mundo. E eu também tive essa pouca veia poética, do meu pai. Meu pai era muito brincalhão, ele respondia as coisas na hora, fazia o povo sorrir, e eu não estou aqui para fazer ninguém sorrir. Eu estou para fazer a minha literatura. Se o meu leitor, o meu ouvinte ou emissor não gostar, eu não sou obrigado a fazer o gosto de ninguém, porém eu sou obrigado a aceitar as críticas para que eu cresça, beleza? Gostaria de saber, Dedé, também da sua obra que você acabou de lançar no Antro da Poesia, falar um pouco da sua obra. Essa é a primeira obra ou tiveram outras? E tem algum projeto para o futuro, para outras obras? Muito bem. Eu como professor, né, eu tive a minha formação, eu me formei em letras português, né, pela universidade. Depois fiz outros cursos, tive a oportunidade de fazer o curso de Direito, fiz o curso de Direito, não exerço, né, fui militar, saí como sargento da reserva, fui cabo lá dentro e escolhido por passar em 3º lugar no curso de cabo, comecei a exigir e imediatamente fui escolhido para fazer o curso de sargento, desisti das Forças Armadas. Eu senti, mas o meu espírito também se abriu, porque eu estava procurando uma coisa que eu queria. Quando eu cheguei na Universidade Federal e vi estampado lá a abertura para o curso de letras, eu fiz o curso de letras, me dei muito bem, não senti falta mais de nada. Eu sou um cara, eu não sou capitalista, eu sou feliz por isso, eu vivo a minha vida decentemente. E lhe digo, lancei uma obra, a minha primeira obra,
é apenas um traço da minha vida, é pouca coisa da minha vida, mas pertence à minha vida, não é? Eu lancei mesmo aqui em Picos, por conta própria. Eu tenho sim muitos projetos adiante. Eu estou preparando meus outros livros e eu asseguro a todos, eu não sei se eu encontrar algum apoio para lançá-los, eu o farei. Senão, eu vou lançar os meus projetos vindouros por conta própria, mas vou fazê-lo. Eu adoro a literatura, para mim a literatura é vida, simplesmente é vida, é uma supra-realidade. Tudo que você faz em literatura, que é arte, é baseada numa realidade. E se é baseada numa realidade, faz parte da vida, né? Então, o meu livro que eu lancei se intitula No Antro da Poesia. Inclusive, ainda hoje as pessoas me perguntam por que o antro da poesia. É porque o antro é uma palavra cuja carga semântica, ela pode ser um local reservado a amparar os bichos, digamos assim, os entes, né, viventes de uma tempestade, mas pode também se referir a um local onde se aglomeram artistas, onde se aglomera uma classe, né, de indivíduos. E no meu caso, eu lancei na Academia Picoense de Letras, porque nada melhor do que a academia para ser o antro onde de tudo pode acontecer em literatura. Foi lá onde eu lancei. Agradeço aos que me apoiaram, ao Vilebaldo como presidente, aos amigos que lá estão fazendo aquela instituição imortal. Beleza? Você sempre fala muito sobre a literatura. Como é que a gente pode definir o que é a literatura? Literatura é arte, né? Para a maioria dos críticos, né? A literatura é a arte da palavra, com certeza. Mas eu vejo a literatura como arte e como uma necessidade. E como uma necessidade, sim. Nós temos que registrar as coisas, o que acontece no dia a dia. Nós temos que registrar as nossas ideologias, os nossos sentimentos, os nossos pontos de vista sobre o mundo. Então a literatura, nada mais, nada menos, para mim, é o ditar, né? A supremacia de uma supra-realidade, ou seja, é uma realidade baseada em outra realidade, só que é uma supra-realidade baseada o quê? Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pontos de vista, ou seja, aquela realidade que eu produzo, o leitor, o ouvinte vai perceber que eu traduzo o meu entender sobre o que é a economia da época, sobre o que é a política da época, sobre o que é o amor da época, sobre o que é o sentimento da época, sobre o que é a educação, as artes da época. Então, através da literatura, o autor, ele aproveita e fala de uma realidade, mas o receptor, ou seja, o leitor, ele já entende qual é a posição do autor sobre a vida e sobre o mundo. Então, eu gosto de literatura, não adianta, estar no meu sangue, é o meu ópio, né? Eu desisti de toda uma amálgama profissional e caí no mundo das letras. Fui professor, há 30 anos eu sou professor e com orgulho. Eu sei que nós encontramos muitas barreiras, mas é muito gostoso o ofício, o mistério de ser professor, e eu adoro a minha área, eu sou um cara realizado. E quais são as dificuldades e as alegrias encontradas no ofício de ser escritor? Com certeza, como todos os outros, né, ofícios da vida, como todos os outros mistérios da vida, como todas as outras profissões, o professor, ele acarreta, né, em si muitas barreiras, muitas dificuldades, mas também muitas alegrias, né? Eu, durante a minha vida profissional, eu sou um cara felizardo, porque eu nunca tive um problema com família nenhuma, eu não tive problema sério com alunos ou qualquer instituição educacional. Eu não sou aquele cara que ponho o meu rosto na janela do mundo,
Mas no momento em como esse é um dos momentos em que eu sou procurado, alguém até diz, mas esse professor, eu não sabia, não sei o que. Bom, pois eu estou nesse mundo, faço parte, como você também, Ricardo, que eu admiro muito a sua humildade. Olha, para mim, o profissional, a pessoa culta e inteligente, eu não estou dizendo que sou. Eu estou falando de uma maneira geral. O primeiro sinal de um homem, de um cidadão, né, que tem cultura e que tem entendimento na vida, é a humildade. A humildade com hombridade. Né? Então, os meus versos, eu costumo dizer o seguinte: eu não sou um poeta eu não sou. Eu vivo cavando e ciscando as várias formas de amor, porque são muitas. E nesse meu livro é uma temática muito densa. Eu falo de Picos, principalmente, explorando o quê? A política de Picos, né? Explorando a religiosidade nossa, explorando a nossa cultura, essa metamorfose, né, vibrante que acontece na mudança da seca para o inverno. E inclusive no meu livro, com mais densidade, ele contém mais, digamos assim, nos meus versos ele contém mais a metalinguagem, onde eu falo da arte de poetizar, onde eu falo da arte de escrever, usando a própria arte, usando a própria escrita, a própria linguagem, né? Beleza, então inclusive no início tem lá os poetas, por exemplo. Os poetas têm Alvandelos de Flagelos e outros poemas de ordem fixa, de modelos fixos, são sonetos, em que eu, por querer mesmo, eu usei uma literatura, ou seja, uma linguagem um pouco rebuscada, no sentido de que as pessoas fossem procurar me interpretar. Eu coloquei um glossário abaixo e muita gente, mas o professor Dedé tem uma linguagem muito, sei lá, difícil. Não, inicialmente eu fiz porque quis, para mostrar ao povo que eu sou professor e que eu adoro o padrão da língua e que eu adoro o formal da língua, o padrão culto, o instrumental da língua, que é o meu forte. Então eu fiz inicialmente esses textos. E eu quis mesmo que o leitor, através da interdiscursividade, dos intertextos da vida, né, na ordem horizontal ou vertical, eu procurei que eles fizessem um esforço para me entender através de outras vozes que não aparecem na escrita, no poema. Então, é isso. Para mim, a literatura tem a sua importância quando eu quero que o meu leitor também tente me interpretar e abra o mundo, e aquele meu texto abra o mundo para outros textos. Entendeu, professor? É isso. E qual a importância da gramática normativa para a comunicação? Olha, eu, inclusive, nos meus trabalhos, né, literários, que eu não faço só poemas, eu tenho, como eu já disse, eu tenho outros projetos, eu estou preparando obras populares, ou melhor, eu vou lançar um compêndio de crônicas, de causos da minha terra, do ouro da minha terra, das pérolas da minha terra, que são pessoas, são vínculos fortes da minha terra, da minha família, os amigos. Inclusive eu fiz uma crônica, por um caso que aconteceu com você se interessou e eu achei maravilhoso isso, te mostrei, você aceitou, e com fé em Deus, quando eu lançar o meu livro, que eu estou pensando em colocar o título, até já pensei, né? Eu já pensei em vários títulos: Pérolas da Minha Terra, A Gente da Gente, essas coisas assim. Este é o Meu Povo, título mais ou menos assim, que são causos que aconteceram em Picos com essas pessoas, parentas ou amigas, raízes nossas, que aconteceu, que tem um final feliz, ou um final de um ensinamento moral forte, ou um final lúdico, enigmático, que vale a pena alguém se interessar e reproduzir esses fatos, essas conexões da vida, né? Por que existe a história
É para isso mesmo. Se nós não registrarmos o que nós fazemos, o que os outros fazem conosco, agora mesmo, no futuro nós não vamos saber delinear o que queremos. É claro, a nossa jornada, ela depende do nosso passado, da nossa família, da nossa identidade, professor Ricardo. E para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que estão querendo começar a escrever poesias, crônicas, mas por muitas vezes têm medo ou são tímidos? Não, olha, a literatura não precisa ser tímido para fazer literatura. Inclusive, muitas pessoas, Ricardo, eu vou ficar aqui um pouco mais à vontade, se eu estender um pouquinho, mas é próprio mesmo da nossa área, né? A gente conversa muito. Inclusive, o meu filho, ele às vezes chegava da escola e dizia: papai, a professora uma hora fala de poema, a professora de literatura fala de poema, outra hora, ao invés de poema, ela fala poesia. Olha, a poesia tal, o poema tal, no trecho tal da poesia X, Bom, ela uma hora falava em poema, outra hora em poesia, e aí ele perguntando a mim: pai, e aí? Não, meu filho, eu aproveito e digo para o leitor, eu achei interessante, né, que a criança ela tem uma certa curiosidade, né, e que é muito importante. E eu digo para vocês que a diferença entre poesia e poema, uma depende da outra. Por exemplo, em todo poema tem a poesia, né? Agora, nem sempre em tudo está a poesia. A poesia não está em tudo, né? Mas no poema contém a poesia. O que é poema? Poema nada mais, nada menos, né, no que se refere à linguagem, são os versos, são, ou melhor dizendo, é o texto, são as palavras escritas, o som produzido por elas, a parte significante, a matéria, o corpo. É o corpo, o poema é o corpo da poesia, é a materialidade, a materialização, os sons, as palavras escritas, né? A forma, aquela forma fixa ou não, né? Com versos livres ou ritmados, não sei. Bom, enquanto a poesia, ela se revela no poema em sendo o quê? O conteúdo. A poesia nada mais, nada menos é do que a emoção, o sentimento advindo do poema, fixo lá na forma, né? Então a poesia, aí alguém já me perguntou: professor, mas a poesia só existe no poema? Não. A poesia, por ser o sentimento revelado no poema, quer dizer, o autor do poema, daquele texto, ele sente a necessidade efusiva de jogar para fora suas emoções, seus sentimentos, e aquela emoção é tão grande que ele tem o poder de repassar essa emoção para os seus leitores. Então, essa emoção, esse conteúdo, é o que nós chamamos de poesia, que é justamente o sentimento, a alma do poema. Agora, essa poesia pode estar só no poema? Não. A poesia, por seu sentimento que nós temos da vida, do mundo, das pessoas que nos rodeiam, de Deus, do mundo, dos outros, né, do que está ao nosso redor, esse sentimento que nós temos, essa emoção, ela não só pode ser revelada através do poema, ela pode ser revelada em outras formas. Ela pode estar, a poesia pode estar na literatura que está na tua camisa. Tu preferiu usar uma camisa que tem uma estampa assim? Ali foi por poesia, um sentimento teu. A tua casa, tu resolveu agora no final do ano pôr as cores que tu deseja, que te lembra muitas coisas bonitas e boas. Ali é poesia. A poesia está, então, na estampa da tua roupa, nas cores das paredes de sua casa. A poesia está quando você diz bom dia, eu te amo a uma pessoa querida, quando você abraça seus familiares, sua namorada, seu filho. A poesia existe em tudo, na essência do teu filme preferido, né? Nos sabores, nas onomatopeias, né? A poesia, inclusive, você me perguntou se eu já encontrei tropeço. Mas sempre encontrei tropeço e vou encontrar pessoas que criticam, pessoas que acham que não vale a pena, vai fazer uma coisa que te dê resultado financeiro, sempre, mas eu não estou atrás disso, eu estou atrás de cultivar a essência da minha alma,
né? Quando eu escrevo, quando eu faço meus poemas, meus textos, minhas crônicas, eu tenho muita coisa. E eu não queria morrer e deixar tudo aquilo ali armazenado. Eu queria lançar. Se eu não lançar todos, eu acho que se eu tivesse, Ricardo, alguma editora ou algum grupo cultural que cobrisse a parte financeira de minhas obras, todo mês eu lançaria um livro, porque eu gosto muito mesmo de escrever. Todo dia eu escrevo alguma coisa, né? Eu acho isso importante, você fazer exercício físico e exercício da alma, do espírito. Então, escrever a vida, o mundo. Como você me perguntar se eu me sinto desestimulado, quantas pessoas não, né, fazem perguntas a gente, rapaz, vai fazer uma coisa que te dê um retorno financeiro, né? Outras, eu estava inclusive num ambiente, né, educacional, e a gente conversando sobre arte literária, né, nós da área, né, eu não vou citar os professores, mas pessoas que eu admiro, né, e um recitava um poema, outro recitava, um falava do modernismo, outro do romantismo, e muitas outras coisas, né, dos artifícios da linguagem na literatura, e uma outra pessoa amiga da gente, que nos ama, e com certeza é um poeta, fez uma brincadeira, né, ele passou e comentou assim: rapaz, vocês só sabem conversar sobre essas merdas. Ele usou o termo merda, mas não, assim, foi uma brincadeira, né? Porque ele também não entende, a área dele é uma outra área de cálculo, essas coisas. E a gente sorriu, né? Não levou em consideração, amigo e tudo, a gente sabe que partiu de uma brincadeira, mas eu vendo aquilo ali, eu fiquei assim: rapaz, mas meu Deus, será que tudo que eu gosto mesmo, as pessoas não gostam, né? E eu cheguei em casa um pouco, rapaz, vai dar um poema, e eu fiz um poema, inclusive o título é muito ridículo, as pessoas quando veem o título, não contém nada, o poema em si não contém nada, conteúdo, aí o título é A Poesia é uma Merda, né? Inclusive eu começo assim: amigo, se a poesia é merda, da sua boca todo dia, toda hora, só sai merda. Quando pede para alguém não ir embora, quando canta todo dia nesta vida a sua música preferida, quando diz assim: eu te amo, a pessoa mais querida, amigo, se a poesia é merda, você só comenta merda em sala de aula, nas rodas, nos pernoites, quando o amor lhe é um açoite, quando diz ser seu filho campeão, quando vibra com o gol do seu time e quando geme na sua emoção. Amigo, se a poesia é merda, você só escreve merda nas suas mensagens de amor, quando faz um perfil de vencedor, quando mostra o seu sorriso numa tela, quando ama as gordinhas e as magrelas, quando da dor extrai a rima e da rima produz coisas belas. Meu amigo, quanta merda, quanta merda, quanta merda, nos gritos e uivos vencedores, na ânsia pelo filme preferido, nas onomatopeias, nos sabores, no frio, no calor, nos odores, nos sorrisos de tantos palhaços, nos beijos de boca e nos abraços. Meu amigo, se a poesia é merda, nem amigo você é, porque você não ama homem e nem mulher. Você não tem identidade, não aprecia as vozes da cidade e nem a adrenalina da velocidade, não fala do amor pela sua boca e nem luta pela sua liberdade. Alto lá, se a poesia é merda, a merda se expõe por todo lado, nas cores das paredes de sua casa, nas suas vestes listradas coloridas, na mídia infestada de inscrição, no sabor das pizzas preferidas, nas linguagens verbal e não verbal, nas tristezas, nas doces canções. E por fim, amigo, se a poesia é merda, ela está em tudo que se faz com o coração. Essa merda está em tudo que se faz
com maestria a merda. Poesia é cheirosa e tem sabor. É um prato apreciado todo dia, na tristeza, na dor, na alegria. Pois a poesia é um forte ingrediente para o amor. Eu, Ricardo, para mim, essa poesia é uma das que mais me emociona. Com o título, a gente não percebe o quanto de teor tem dentro dela, mas é um poema que eu fiz com toda a emoção, com toda... né, não é uma revolução espiritual, né, por aquele termo usado pela pessoa, só que não foi com maldade, mas que pena, ela própria, essa pessoa própria, não sabe que é um poeta na vida, né? E a partir dessa poesia, como é que você vê também a questão das tecnologias digitais, dos meios sociais, da filosofia? Como é que você vê essa mudança constante no meio dos jovens e como é que os professores podem se adequar desses meios para o seu processo de ensino-aprendizagem? Olha, eu talvez não seria a pessoa mais indicada, porque para te responder isso, mas eu posso responder de certa forma, porque esse mundo digital, eu ainda pereço um pouco, né? Eu faço o que me convém, o que eu sinto que está à minha altura e o que eu necessito. Porém, há outras pessoas que dominam mais, mas no meu entender, né, hoje, com a instituição da internet, né, eu acho que houve mais a abertura para a literatura. Pelo contrário do que pensam, no meu entender, nós não temos mais aquelas editoras que crivam a nossa obra de argumentos negativos. Não, nós temos o leitor cara a cara, nós temos o nosso ouvinte, o nosso leitor, o nosso emissor cara a cara. É uma troca constante, né, do que eu digo, do que ele ouve e vice-versa. Então isso aí é uma coisa muito bacana, né? Por outro lado, né, você está construindo o seu texto e você destrói uma ideia, acrescenta outra, apaga aquilo ali e muda sem trabalho nenhum, sem perca de espaço. É uma coisa, essa interação com o meu leitor, né, com o meu cliente nas redes sociais é muito bacana. Hoje a mudança que teve é o reader da vida aí, né, os aparelhinhos que você usa para ler os e-books, né? Então a mudança foi essa, que nós temos uma literatura digitalizada, né? E você tem até os aparelhos apropriados para ler essa literatura digitalizada, os e-books, né? O e-reader, né, é um aparelho que você tem para isso. Olha, cara, que beleza! Hoje nós temos no aparelho daquele ali o mundo inteiro aos nossos pés. Nós temos o autor que nós queremos, o livro que nós queremos, né? Enquanto o livro físico, né, claro, tem o seu sabor. O livro físico não vai deixar de existir. Seria um pecado. Mas a internet só veio somar, Ricardo. Só veio somar. Eu entendo assim. Inclusive, a poesia, a literatura, ela está estampada aí de todas as formas. Nós temos a linguagem verbal, a não verbal. Que coisa bacana. E eu lhe digo, eu como professor de português, né, esse bicho papão imprescindível no mundo dos vivos, eu não cultivo em mim, como é que se diz, aquela forma fixa de trabalhar os meus textos. Não, há uma variedade linguística usada por mim, porque eu acho que isso é viável, é o ideal. A poesia e a ideologia não só nasce daquele que tem a letra, daqueles homens iletrados também, que nem o meu pai, o seu avô, não é? Porque eu me lembro, então esse preconceito linguístico eu não tenho para escrever. Os meus livros, eu mostro desde a linguagem coloquial, a popular regionalizada, a científica, a linguagem culta, instrumental, ensinada e aprendida nas escolas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a literatura, a poesia da vida não está só no homem letrado, porque eu me lembro muito bem, olha, aqui, de frente a nós aqui tem uma parede, claro que eu não estou vendo mais nessa direção aqui pro lado da Empoeira, onde eu nasci, que é o meu berço, uma terra estimada, né? Lá tem uma serra que
Desde quando eu nasci, o povo dizia que quando a serra começava a nevar, o inverno começava na empoeira, né? E o povo dizia, inclusive quando ia para as festejos de Bucaina, que de lá da Bucaina via a serra quando estivesse de frente, de Picos via a serra quando estivesse de frente, ia para a região tal, via a serra quando estivesse de frente. E eu ouvi muito isso de meus avós, de meus pais, dos meus tios, e eu fiz um poema, né? Cultivando a linguagem popular regionalizada. Olha que beleza. A Serra dos Pau d'Arcos, de frente a mim tem uma serra, é a Serra dos Pau d'Arcos, uma daqui lá é alto, uma de lá cá é baixo, parece até encantada, essa Serra de Pau d'Arcos. Quando o inverno bota a cara, ela começa a pitar, chupa em terra nuvem do ar, é uma total fumaceira, e isso é sinal que em poeira está começando a chover. O céu se fecha todinho, cai toró no pé da serra. O Guariba empanzinado por toda a poeira vomita. E o sertanejo animado, com aquela ocasião, se regozija, né? A saparia em coral agora canta no mormaço, e as águas de riba abaixo já encobrem o nosso arrozal. Perdemos tudo, curdiacho, mas Deus não nos quer o mal. Então veja só, para mim isso é uma coisa linda, isso é uma ideologia que parte de meus avós, de meus tios, daquelas pessoas que não tiveram escola, mas que têm a experiência de vida. Então, Ricardo, eu tenho muitos projetos, eu quero lançar os meus livros. Você não é porque esteja fazendo essa entrevista comigo, não. Você é uma pessoa humilde, inteligente. Nós apresentamos alguns projetos, eu tive a oportunidade de conhecer o jornal O Corujinha. Eu parabenizo a vocês por essa entrevista. Estou ao dispor de vocês, estou ao dispor da cidade de vocês, da Secretaria de Educação de vocês, estou a dispor do mundo, de meu Deus, dos meus queridos leitores e desta vida, né, para o que for necessário. Dedé Luiz, com todo prazer, né? Então, muito obrigado pela entrevista, Dedé Luiz. E só queria pedir uma mensagem de incentivo para as pessoas que querem também galgar os caminhos que você está galgando como escritor, como poeta. Bem, que sigam em frente. Olha, Ricardo, hoje nós vivemos num mundo de mostras, num mundo que eu tenho que fazer o que o outro faz. Não, cara, vamos fazer o que nossa alma pede, vamos fazer as coisas que nos enobrecem, o espírito, não só o nosso corpo. Vamos fazer aquilo que nos regozija, que nos deixa feliz. A literatura, o mundo da escrita e da leitura nunca vai deixar de existir. De frente a mim, isso aqui é texto. Olha, essa luz é um texto. Tudo que eu faço é uma leitura da vida. A diferença é que está numa forma, num papel. Mas a lei ali é leitura, é vida. Todo mundo é um poeta, todo mundo é um escritor. Nós somos professores, os nossos pais são professores, certo? Então eu deixo o seguinte recado. Quem tiver a primazia de cultivar em si um espírito de escritor, de poeta, eu não sou uma pessoa renomada, né? Mas eu tenho certeza e convicção de que eu gosto. Então eu posso dizer que eu não sou um poeta, mas eu gosto da poesia, e a poesia existe em tudo em mim. Ela é construída no dia a dia, com a sua emoção de viver, com as pessoas que você gosta, né? E ainda digo, quem quiser pode me procurar, os alunos meus queridos alunos, eu aproveito aqui e mando um abraço a todos. O professor Dedé Luiz, esse homem simples, mas ao mesmo tempo um homem que cultiva amizades e que considera como pedestal da vida o bem-estar espiritual. Inclusive esse bem-estar espiritual, essa poesia, a literatura, tem a ver com a sua arte, tem a ver com a tua área, a filosofia. O que é filosofia? É você estudar a vida, os comportamentos humanos, o jeito de ser de cada um, que pensa o homem sobre o próprio homem. Então essa filosofia aliada à psicologia, à filosofia, à sociologia, à antropologia, são as áreas que eu acho ademais importante e que são necessárias para o ser humano. Por isso que a infelicidade está estampada na sociedade
sociedade, porque lhes falta o quê? Essas disciplinas. E eu lhe parabenizo por você cultivar isso, essa filosofia que você tem e que a gente às vezes conversa. Parabéns a você pelo jornal Corujinha. Estou aqui ao dispor, Dedé Luz, e eu sou acionado pelos estímulos, eu sou acionado por me procurarem, eu sou acionado pelos fatos da vida, pelas coisas da vida, pelo amor, pelas venturas, pelas desventuras. Eu não sou nada sem o outro, sem o mundo, sem Deus, sem o dia e sem a noite. Muito obrigado.